Bem-vindos ao Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, patrocinado pelo CREA Paraná. Hoje estamos recebendo o engenheiro de produção, engenheiro de segurança, Claudemir Prats, gerente de relações institucionais do CREA Paraná, para a gente falar um pouco sobre o CREA, sobre ações que ele tem feito, né, para todas as engenharias, para todas as modalidades, né, e principalmente as relações de políticas públicas que têm acontecido, agenda parlamentar, projetos, fomento de capacitação. A conversa é longa. Conversa longa, Claudemir. E boa. Vamos começar. Conversa boa. Começa Seja boa. bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Carol, pelo convite. Uma honra estar aqui no Clubecast do CEAL. Esse projeto fantástico, né, que nós participamos da concepção dele. Uma honra, né, para a gente estar participando aqui agora, nesse momento de construção. E eu começo a minha fala aqui com o nosso slogan, né? CREA Paraná, quem fiscaliza, cuida. Acho que esse é o conceito que nós trouxemos para dentro do CREA, Carol. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco aqui, porque é mais do que fiscalização, né? É esse cuidado com as cidades, esse cuidado com os nossos profissionais, esse cuidado com as profissões. Acho que esse é o momento mais importante, né? O cuidado com as profissões. Um velho colega nosso, o arquiteto Jaime Pucci, né? Grande colega, um filósofo e relator do nosso Código de Ética, ele dizia que as profissões se constituem por um patrimônio cultural da humanidade, né? E o que nós fazemos é o uso delas por uma pequena parte da nossa vida, né? Então, a forma como nós tratamos a profissão, a forma como nós tratamos a ciência, a tecnologia dentro das nossas profissões é fundamental, né? Porque elas vão se perpetuar, vão existir para sempre, ainda mais quando se fala em engenharia, em agronomia, que são profissões aí que, do nosso dia a dia, né? Sim. Da nossa tecnologia, do nosso microfone, da nossa imagem, do nosso áudio, do nosso vídeo, do nosso ar-condicionado, da nossa água, do nosso alimento, né? Então, a engenharia está presente em tudo. Então, com esse conceito, nós remodelamos o CREA Paraná. Eu gosto de dizer assim porque nós começamos com um olhar para fora, né? Um olhar para a sociedade, né? O que de fato as nossas profissões podem fazer e o CREA como o pivô, como o elo entre a sociedade, entre a tecnologia, entre o poder público. É onde que o CREA entra nesse conceito, e é isso que nós estamos construindo, esse novo CREA, essa nova concepção, né? Um CREA preocupado com o desenvolvimento sustentável, o CREA preocupado com a qualidade de vida da população. Eu gosto muito de dizer isso, porque é o que nós estamos fazendo. Quando o CREA levanta essa bandeira de políticas públicas, né? Por que política pública? Por quê? Por que que o CREA está interessado em Sim. política pública, né? É uma questão muito óbvia, né? Nós acompanhamos muito o dia a dia dos municípios, e eu vou falar muito em município aqui, porque nós temos essa visão municipalista dentro do CREA, porque afinal de contas, o Estado, a nação, nós vivemos onde, né? Sim. Nas Nas cidades. cidades, é. É aqui, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o cuidado que nós temos com ela. A gente vê uma preocupação, aqui dentro do céu mesmo, nas próprias reuniões que a gente participa, a preocupação dos nossos profissionais com a cidade. Fórum Desenvolve Londrina, e Sim, Londrina 100 ações, né? anos, ações, pensando o futuro, como a sociedade é participativa em Londrina, como isso é bonito, isso não é comum. E os pequenos municípios também, né? A dificuldade que tem, às vezes, do profissional estar ali e tudo mais, né? Exato. Esse é um guerreiro, eu digo, viu, Carol? Esse profissional que está na linha de frente aí dos municípios, né? Infelizmente, ainda não muito reconhecidos, né, em Sim. questões de valorização da profissão. Eu acho que ainda os municípios não entenderam a real importância de um profissional dentro do seu quadro técnico. Nós, desde o governo do FHC, né, Sim. houve uma grande mudança nesse país que antes o prefeito ia a Brasília e voltava com um cheque, né? Olha, a minha emenda parlamentar voltava com dinheiro. Hoje, se você for lá pedir dinheiro, você volta com não tem dinheiro se não tem projeto, né? Sim. E em geral, se você for pegar o orçamento, e não falo só de municípios pequenos, não, municípios de médio, à exceção de um caso ou outro, os municípios não têm recurso para investimento, não têm infraestrutura, é zero. Mal se consegue pagar uma folha de pagamentos, mal se consegue honrar os compromissos diretos de um município. O investimento vem de onde? Do governo estadual, do governo federal, e hoje nós vivemos um momento no Paraná único, né? Nunca antes na história do Paraná se teve tanto recurso
para tantos projetos em tantas áreas, né? Nós falamos aqui em engenharia, a gente normalmente personifica, né? A engenharia civil, É, é a escola, é a creche, é a pavimentação, mas não é só isso. Hoje, se você for ver agricultura, investimento em agricultura, o Paraná como referência em agricultura para o estado, né? Percentualmente, a produção de alimento por habitante é a maior do mundo aqui no Paraná, né? Então, nós somos, o governador sempre disse, que o Paraná é o supermercado do mundo, ele tem razão nesse conceito dele, porque a produção agrícola do Paraná é extremamente fantástica, né? E aí eu amarro com a ciência um sim, pouquinho, né? Ontem nós acompanhamos uma homenagem à engenheira agrônoma Maria Ângela Hungria, e a importância dessa mulher, uma pesquisadora da Embrapa aqui de Londrina, sim, Bracassaí, e o que essa mulher está fazendo em termos de produção de alimento para o mundo, né? sim. Ela é um Nobel da Agricultura esse É. ano, né? Uma premiação fantástica, merecida, porque a pesquisa dela, a ciência, né? A mulher na ciência, né? Ela é uma mulher engenheira na ciência. Realmente Falando um sobre segurança alimentar, não sobre segurança alimentar. produção, né? Então, assim, é Exatamente. um projeto muito mais amplo, né? Muito mais amplo, né? E é um dos exemplos, né? Você fala, o que que isso tem a ver com política pública? Meu Deus, né? Tem tudo a Tem ver, né? tudo a ver, tem tudo a ver. E você traz numa pegada do agrônomo na atividade produtiva. Mas eu tenho o nosso agrônomo que está lá na prefeitura também, né? Que Sim, nós temos dois projetos aí que nós temos incentivado os municípios, em especial os pequenos municípios, né? Sobre hortas urbanas. Temos um projeto de um colega de Maringá, professor Edinaldo Miquelon. Eu até acho que o Edinaldo ele é pouco reconhecido pelo trabalho espetacular que esse homem faz nesse trabalho de ocupar vazios urbanos, né? E trazer a agricultura orgânica para dentro desse projeto, né? Você cria sustentabilidade, você cria a possibilidade de o município adquirir esses produtos de forma direta, inclusive sem licitação. A legislação hoje permite isso, né? E o que o professor Edinaldo está fazendo em vários municípios aí do Brasil todo é essa campanha, né, de ocupação de vazios urbanos, que são vários, né? Temos vários, né? muito ainda, somente nos grandes centros, e transformando isso em algo bom, em algo que está trazendo valor para a sociedade, valor para o cidadão, né? Ele Enfim, faz essa capacitação a dessas pessoas nos capacitação, municípios. orientação, acompanha todo o planejamento, a implantação, porque a agricultura orgânica ela tem que ter uma certificação, né? Aham. Para ela poder entrar nesse processo todo. Nós temos um projeto, Carol, de política pública chamado Campo Fácil. Eu vou puxar um pouco aqui para a agronomia, até Sim, para a gente não sim, ficar sim, tão sim, sim. focado na Nas engenharia obras, civil, né? Aham. mas é um projeto que chama Campo Fácil. Esse projeto começou em 1988, 1998, e vem ali um município ou outro, tal, mas nós temos um caso que eu sempre gosto de citar, já é um programa premiado, com o município de Ubiratã, CREA Paraná, município de Ubiratã, e a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Piquiri, que também é da cidade De de Ubiratã. Ubiratã. Esse projeto ele consiste na assistência técnica especializadas ao grupo de produtores orgânicos do município, e hoje o município de Ubiratã adquire toda a produção desse grupo de produtores para utilização na merenda escolar. Ou seja, está fazendo a produção com sustentabilidade, com acompanhamento técnico do nosso engenheiro lá, agrônomo, que dá toda a assistência técnica e ajuda a certificar esses produtos. E o município está fazendo o quê? É garantido que você produz, você comercializa, 100%, Sim. né? E isso está sendo aplicado dentro da merenda escolar. Um projeto fantástico, né? Quando a gente fala na cadeia, né? Isso que eu ia Na falar. questão, Fecha uma cadeia, né? Você atende fecha. o produtor tem segurança que vai se vender o produto, que vai entregar próximo, né? Então, uma logística que funciona, não tem Exatamente. perda, né? Então, uma série de processos que a gente não avalia, né? E tudo isso vem da engenharia. Da engenharia. Da engenharia. E se você vê o que esse pessoal produzia em pequenas áreas, e o que produz com assistência técnica, chega a dobrar, triplicar a produção deles. E de forma orgânica, de forma sustentável, sem agressão ao meio ambiente. Então, é um projeto fantástico, assim, realmente. E a gente tem fomentado isso. O que a gente tem buscado pelo CREA, cara, isso é importante destacar aqui. Nós temos buscado essas boas práticas de engenharia, seja em qual área for, né? Seja Uhum. na área da agronomia, na área
da construção sustentável, né? Uhum. Muito se fala em steel frame, wood frame, né? Construção em madeira, que é fantástico, né? Madeira estrutural. Hoje tem tantas tecnologias de produção, você conhece muito bem dessa área, Sim, né? E a gente pegar essas tecnologias e transformá-las em políticas públicas, né? Duas atuações nós temos bem importantes nesse aspecto, Carol. Eu diria assim, fortemente em âmbito estadual e municipal, mas também com viés federal. E já explico como que funciona todo o nosso processo de agenda legislativa, vamos chamar assim, agenda agenda parlamentar, que nós parlamentar. chamamos dentro do CREA, né? Nós fazemos um trabalho com os municípios que é basicamente buscar essas ideias, né? Ah, é a horta, é a construção sustentável, é tal política pública de A, B, C ou D itens. A gente cria estudos básicos de desenvolvimento. O que é um estudo básico de desenvolvimento? EBDE. Nós adoramos siglas no CREA, Uhum, né? uhum, Nós nascemos de uma sigla. uhum. EBDE, Estudo Básico de Desenvolvimento, EBDM, Estudo Básico de Desenvolvimento Municipal. São pequenos estudos que são construídos com base num PPA. O DNA dele é um PPA. Uhum. Porque o PPA ele traz lá um projeto, enfim, o que nós não trabalhamos é a parte de orçamentação, a parte de detalhamento, que isso cabe ao poder público, não ao CREA. Claro. Mas a proposição da política pública a gente constrói e temos hoje mais de 500. Uhum. Isso está tudo no nosso site, na agenda parlamentar, no site do CREA, né? Nós temos um portal da agenda. Esses estudos estão todos lá. Fizemos uma ação há 2 anos atrás com 52 municípios. Em 52 municípios nós levamos um pacote desses estudos. E por que só 52? É aquilo que o IPARDES define como as centralidades, né? Sim, O os que pontos estratégicos os do municípios estado, estratégicos. né? Nós temos 399, né? Sim, sim. E atingir essa capilaridade é muito difícil no nosso estado, é um estado gigantesco e com um número de municípios absurdo. Mas essa hierarquia das centralidades, a tendência de um projeto que acontece de uma centralidade dessa é ele se replicar Claro. dentro da sua microrregião. Então, nós usamos essa estratégia, apresentamos esses estudos em 52 municípios paranaenses. Muita coisa está acontecendo que a gente acompanha, né? Porque você leva a proposição, eventualmente você vai, conversa com o poder público, vê o que aconteceu. É uma política pública aqui, é um projeto de lei que entrou ali, alguma coisa, e as coisas vão acontecendo, né? Esse é o tipo de contribuição que a gente começa a dar para os municípios em termos de políticas públicas em âmbito municipal. Mas tem coisas que são mais estratégicas, né? Vamos falar em resíduos, vamos falar em a questão de outro ponto importantíssimo, né? Cidades inteligentes, né? Sim, Se verdade. fala tanto nesse conceito, né, de cidades inteligentes. Temos duas aqui no Paraná, referências internacionais, né? Curitiba. E as pessoas às vezes me perguntam, é engraçado isso, porque eu vivo em Curitiba e às vezes a gente conversa com o curitibano, né? Uhum. Olha, Curitiba premiada, estado mais inteligente. A pessoa fala, mas inteligente por quê? É. Só que as pessoas não enxergam o que tem em Curitiba de diferencial, né? Uhum. Nós celebramos recentemente um convênio com o IPUC, né? Instituto de Sim, sim. Planejamento de Curitiba, Uhum. e tem especificamente com o laboratório de dados do IPUC, que chama o Hipervisor. E, Carol, nós fomos conhecer o trabalho desse pessoal lá, e de encher os olhos. É algo que impressiona. Eu não tinha consciência de que Curitiba, o porquê de Curitiba ser a cidade mais inteligente do Sim. mundo. Eu fui tentar estudar, entender isso, porque o curitibano não enxerga isso. E quando eu cheguei no hipervisor, eu conheci um laboratório de dados que eu me senti naquele filme do Homem de Ferro, Sei. sabe? Aquele laboratório virtual dele, aquela coisa. Aquela quantidade de dados absurda de vários aspectos da cidade, né? É isso que Exatamente. é, né? Você tem um radar, né? Eles nos mostraram um gêmeo digital da cidade de Curitiba. Uhum. E com uma simples seleção em um determinado bairro, ele conseguiu. No meu bairro, eu pedi para eles fazerem uma Aham. amostragem. Ele conseguiu me dizer na quadra que eu moro, quantas pessoas moram, quantos estabelecimentos comerciais, os CNPJs, os dados de toda aquela Uhum. micro-região. E eles conseguem fazer essa lupa a todo tempo. E eu fiz uma pergunta idiota para eles, né? Porque Uhum. certo dia eu estava saindo da minha garagem, tinha um buraco assim na pista. E eu brinquei, eu estava com meu filho no carro, falei assim, olha, eu vou ligar para o prefeito para ele tampar esse buraco, que é um absurdo. Uhum. Brinquei. E no outro dia o buraco estava tampado, né? Meu filho olhou assim e falou, nossa, pai, você tem autoridade. Eu falei, que É. o Liguei prefeito, lá, ele já o veio, já. prefeito Eduardo é meu amigo. Eu liguei Aham. para ele e já tampou o buraco. Mas eu perguntei para ele sobre essa questão, e olha só onde vai a tecnologia, onde vai o dado, né?
Eles têm centenas de veículos lá, parceria com Uber, parceria com a frota municipal, e esses carros trafegam o tempo todo no município. Eles têm câmeras, Carol, na parte de baixo do carro, que dependendo do nível da trepidação, eles identificam, mapeiam dados E já georreferenciados, lança nesse programa. automaticamente a a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Trânsito recebe essa informação e, obviamente, tem as equipes que fazem Tem essa as ordens de manutenção. serviço para fazer manutenção. Coisas assim, o Saúde Já de Curitiba, esses aplicativos de saúde que funcionam de uma forma excelente. Você começa a ver essas coisas e está tudo interligado com dados, com gestão de dados e de Sim. informações. Até inclusive essa parceria do CREA com o hipervisor é tentar levar um pouco de tecnologia para outros municípios, porque às vezes o que você está pensando em construir, em desenvolver, Já existe em município, você pode só replicar, né? pode É só fácil. replicar. Essa é o nosso conceito. E só que daí você fala em cidades inteligentes, você não fala só em tecnologia, né? É, Aí você conhece o modelo de açaí. Nossa, açaí aqui próximo é. aqui. É a sétima comunidade mais inteligente do planeta. E você fala, o que tem de diferente em açaí? Nós fomos lá conhecer. Fomos conhecer meu colega de profissão, né? O Dr. Igor, né? Engenheiro de produção também, que é o secretário de planejamento e de tecnologia lá do município. E o que açaí tem de tão especial? A sua vocação para a educação. E eles souberam potencializar isso, né? Sim. Hoje acho que a açaí deve ter pelo menos uns 400 açaienses, né, Então, trabalhando em grandes big techs aí no mundo, né? E o grande carro-chefe deles é a manutenção do talento no município, né? E isso a açaí está apostando muito nisso e está está dando resultados preparando e mandando fantásticos. para os municípios, né? Exatamente. Eu vi outro dia li uma reportagem dizendo que a China está investindo muito nessa questão de cidades inteligentes, né? Que eles estão, inclusive, colocando programação, né? Você está falando em programação para jovens de 9, 10 anos, né? Que a China começou a trabalhar esse conceito. Eu falei assim, nossa, mas eu vi isso em açaí. É, é. Eu vi isso em açaí e isso acontece lá, né? Essa vocação para a tecnologia, essa vocação é o que tem transformado o município, né? E educação pública. Outra Sim. coisa que me chamou muito a atenção lá, o quanto se aposta e o quanto está tendo de qualidade em educação pública no município. Programas, né, que incentivam isso também, né? O município retém talento, investe em formação e tudo mais desses profissionais. E tem dois diferenciais fantásticos com conceitos diferentes. O que o CREA está fazendo? Parceria com os dois municípios. A Nós gente pode queremos. entender que o CREA está sensível ao que é DNA de cada município, né? E Exato. está Uhum. tá se colocando numa postura de apoiar, né? Então, Exato. na conversa que a gente teve com o presidente foi semelhante a isso, escutando o que cada comunidade tem de melhor e dando suporte, né? Potencializar isso, Aham. exatamente. E aí você fala, mas o que que tem a ver com cidades inteligentes? Nós fizemos a pergunta para o doutor Igor, né? Uhum. Estava eu, o presidente Clodomir, fizemos essa pergunta para ele. O que que de engenharia tem em um projeto de cidades inteligentes dentro de Açaí? Ele falou assim, eu falo com a mais total e absoluta certeza que 80% que a gente faz aqui é engenharia. Você vê um professor, doutor, né, com mais de 20 anos de experiência, essa acho que é a quarta ou quinta cidade que ele vem implantar projetos de cidades inteligentes. Eu falei, daqui ele não sai mais, né? O pessoal não vai deixar ele sair mais. Mas o doutor Igor tem muita experiência e ele falou, olha, a minha vida me mostrou isso, que a engenharia é o pilar central do desenvolvimento de uma cidade inteligente, né? E a cidade inteligente não, ele não está falando na cidade, na smart, né? Sim, 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 Quando a Açaí fala em cidades inteligentes, ele traz muito conceito a cidade que cuida das pessoas, né? sim. Então esse é um conceito diferente, mas também bem importante, né? Até porque a tecnologia ela é uma consequência, né, de um projeto de cidades inteligentes. Se você não pensar nas pessoas, você vai ter um monte de ferramenta digital, um monte de coisa que ninguém Sim. vai usar. Mas enfim, cidades inteligentes é um dos projetos. Eu estou falando bastante nisso porque como eu falei para você, a gente trabalha muito no âmbito municipal, mas aquilo que é estratégico, como esse ponto das cidades inteligentes, uma questão do Vocês resíduo, replicam em várias. nós replicamos em vários municípios e estamos, desde 2023 para 2024, nós conseguimos constituir uma frente parlamentar dentro da Assembleia Legislativa, Uhum. hoje presidida pelo deputado engenheiro civil, Fábio Oliveira, nosso colega, e também com a participação do Jairo Tamura, nosso segundo Claro. deputado engenheiro, né? São Sim. dois hoje na Assembleia, né? Jairo Tamura, engenheiro agrônomo aqui de Londrina,
também nosso colega dentro da Alep, lá um grande parceiro. E o que nós estamos construindo com a frente parlamentar, Carol? Nós temos, por exemplo, cidades inteligentes. Eu vou pegar esse exemplo de novo. Nós temos um projeto para desenvolvimento de cidades inteligentes hoje para ganhar espaço estadualmente. Uhum. Por que nós não temos 10, 20 açaís dentro Pois é, do Paraná? se tem esse potencial, né? Tem esse potencial, a gente tem o know-how aqui. Por que que Curitiba não vira essa referência para os grandes municípios do Paraná, até para os pequenos, né? Sim. Essa questão da tecnologia que é tão forte lá, tão impactante dentro do município, né? A transferência de tecnologia. E acredite, os dois municípios totalmente abertos a ampliar isso. Replicar, né, Não há esses essa projetos, né? vaidade. Muitas vezes as pessoas pensam, os curitibanos, Curitiba. Não existe isso, Carol. A gente viu isso de conhecimento de causa de quem foi lá conversar com eles e entender o funcionamento das coisas. Para 2026, um dos projetos estratégicos do CREA vai ser essa questão do avanço do processo de cidades inteligentes. Onde vamos chegar? O presidente sempre fala, não sei. Vamos ter 20 cidades premiadas, 30, 40, 50, não sei. Como nós temos, né? É a vocação de cada município que a gente precisa identificar e auxiliar esses gestores públicos a potencializar isso, porque é bom para todo mundo, ganha todo mundo no final das contas, né? Sim. O benefício é comum. E a nossa frente parlamentar hoje, para você ter uma ideia, o quanto a gente avançou nesse processo. Até final do ano passado, você pode me interromper de vez em Não, quando, fica tá? Porque tranquilo. eu vou pegando, não paro de falar mais. Mas no final do ano passado, nós chegamos a ter 37 projetos de propostas de projeto de lei Uhum. na Assembleia Legislativa. Hoje acho que são 17 ou 18 que estão protocolados e tramitando na casa. E de onde vêm esses projetos de lei, Carol? Está aqui do céu. Sim, proposições que acontecem Vem aqui, lá de né? Jacarezinho, Ideias. Uhum. exatamente. Vem de uma profissão, vem do profissional, vem das nossas entidades de classe, das nossas instituições de Sim. ensino, que nós adoramos tanto, eu e Uhum. você. Essas propostas estão chegando ao CREA e nós conseguimos o veículo para internalizar isso dentro da Assembleia de uma forma corriqueira, né? Sim, Tanto os nossos deputados aí, Fábio, Jairo, participam dos eventos do CREA, estão sempre conosco, temos verdade. uma agenda muito frequente com eles, né? E essa aproximação é muito importante, porque abrimos uma cunha importante dentro do espaço político que nós não ocupávamos, né? E por que que isso é importante? Vou puxar outro exemplo aqui deste ano, né, mais especificamente. Tivemos a nossa 12ª edição do nosso Congresso Estadual de Engenharia. E o nosso Congresso Estadual foram mais de 200 propostas, 260 precisamente, que foram apresentadas em todo o estado. Isso foi para uma etapa, selecionados aqui e ali. Mas a nossa equipe de planejamento pegou todas essas propostas, uma a uma. Fomos analisando uma a uma e juntando, concatenando coisas e agregando. Chegamos às assessorias da presidência, temos assessorias parlamentares, jurídicas, né? Fizemos um trabalho fantástico, e isso resultou em 40 propostas de projeto de lei que Sim, nós entregamos agora no início do mês ao deputado Fábio Oliveira. Ele falou que, segundo ele tem trabalho para uns 8 sim, mandatos em termos de projetos de lei, e são projetos de lei que nascem da iniciativa dos nossos profissionais, né? sim. Daquilo que realmente impacta no universo da engenharia, da agronomia, das geociências. Algumas são propostas de mudanças de lei, de melhoria de legislação existente, outras de criação, de regulamentação de coisas importantes, né? Vivemos um momento transformador, né? Quando você fala em energia, geração de energia, hidrogênio verde e tal, essa coisa toda. Cadê a regulamentação disso, né? Tem que se Sim, ter tem cuidados e tudo mais. carro elétrico, tantas coisas, né? E uma legislação ainda que não está cobrindo tudo isso. E a visão de cada um, em cada setor, né, para um político que às vezes não é da área, ele não tem essa Não, experiência, quer dizer, não quer dizer que politicamente vai acabar sendo resolvendo politicamente, mas ele tem argumentos, ele tem, né, ele tem exato, ali na uma técnica. técnica, ele tem um caminho, né? Então facilita muito, né? E também mostra o papel do CREA dentro do Estado como esse agente, né? Esse agente de ligação, né, entre políticas públicas e necessidades, né? Exatamente. O nosso conceito, quem fiscaliza cuida, você vai muito além da fiscalização, né? Claro, é nosso carro-chefe, nossa obrigação, fazemos nosso dever de casa. Mas eu acho que nós, enquanto CREA, nós estamos alçando voos bem maiores, né?
pensando em estratégias maiores, né? Pensando em novas atividades profissionais, né? Recentemente aí estamos fechando uma parceria com a Secretaria da Agricultura sobre os CARs, né, o Cadastro Ambiental Rural. Tem muita coisa para ser corrigida. O Estado nos procurou recentemente para conversar sobre CEP Rural, né, Ah, que é um projeto interessante. espetacular, que nós começamos a fazer um desenho de um projeto. O governo do estado quer investir nisso, quer investir para que quando você lá na zona rural, lá na sua casa, que você tenha a sua internet boa, né? Que você tenha a estrada Sim. pavimentada, que você consiga fazer uma compra na Shopee, essa compra chega na Chegar porta da lá. sua casa, né? Que seja, Sim. né? Qualquer site de compras aí, para que o cidadão tenha essa comodidade, né? Recentemente nós fizemos uma visita na cidade de Pato Branco e eu fui conhecer o projeto de pavimentação asfáltica em zona rural na cidade. É de encher os olhos, Carol. Que coisa bonita aquilo. Propriedades lindas, super bem cuidadas, Com acesso. pavimentados, com acesso fácil. O que está acontecendo, né, nessas regiões? As pessoas não querem sair da sua Sim. propriedade rural porque ele tem uma internet boa, tem uma qualidade de vida absurda, tem É. tranquilidade, tem um Tem acesso fácil à segurança, acesso cidade, fácil. segurança. Coisa mais linda aquilo. E você vê o governo do estado aí, com edital aí recente aí de 6 a 8 bilhões de reais de Para a investimento em estrada rural. pavimentação, Uhum. pavimentação asfáltica em estrada rural. O impacto disso em médio e longo prazo para o Estado é uma coisa sensacional. E com isso está vindo também o que? Ah, você pavimentou, a internet tem que chegar, né? A energia. A Né? energia, enfim. E eu conheci algumas propriedades sustentáveis, propriedade que gera sua energia, água. Você fala, meu Deus, isso é agricultura de primeiro mundo, Café. né? E trabalhando com agricultura de precisão, usando a bactéria, né, desenvolvida aqui Sim, pela nossa, que aliás, esse pessoal já usa há mais de 10, 12, 15 anos, tem gente que usa há 15 anos já o inoculante dela, é. enfim, Uhum. algo que é muito comum, né? Até você fala, foi premiado, mas tanto tempo que tem isso. Aí você fala, meu Deus, como a sociedade demora para reconhecer o valor de um Sim, pesquisador, né? sim. E como a gente investe pouco em pesquisa, né, Carol? Você que teve Como tanto que é tempo dentro da muito. academia, como é triste isso, né? Como a gente deveria ter mais pesquisa É. no nosso país, né? Enfim, deveríamos ter. Ontem nós puxamos uma discussão aqui. Pô, por que o Brasil não tem um carro, né? Não tem motor? É, Meu Deus, tivemos experiências que não avançaram, né? é. Não foram apoiadas, Não né? foram apoiadas, né? Outro dia eu vi esses vídeos de internet aí, um Fenemê, né? Aham. Fábrica Nacional de Motores, né? É, Caminhãozinho brasileiro, produzido, andando até hoje. sim. Meu Deus, há A gente quantos vê na anos? estrada. Há Uhum. quantos anos? Já imaginou se um projeto de pesquisa desse tivesse avançado, né? Sim. O próprio o projeto lá do Gurgel, enfim, de outros Sim, carros. carros elétricos, né? Tanta coisa, né, que foi feita, mas assim, a gente É, não incentivou essa não pesquisa, né? incentivou essa É, pesquisa, né? E paramos no tempo, né? E hoje você vê o índice de desenvolvimento dos principais países do mundo, tá aí, é fabricar motor, é fabricar é, chip, é fabricar vacina. Nas vacinas, olha o potencial que nós sim. temos, né? Temos uma experiência fantástica. Então, acho que tem muito a se criar em termos de pesquisa e de ciência no nosso país, né? E nós queremos trabalhar isso também, né? E fazer algumas provocações, inclusive, para o poder público. Porque política pública é isso. É o poder público entender que existe uma construção de algo bom aqui. Você não precisa trazer tudo de fora. Não precisa ser tudo chinês, ser tudo americano. O Brasil tem um potencial de E produção. tem gente já fazendo muita coisa bacana, Tem. né? E só Uhum. basta a gente fomentar e replicar, né? Exato, exato. Isso vai. Pesquisa é investimento, é longo prazo e o potencial que nós temos é absurdo. Por mais que se diga hoje, as universidades, o nível, baixo É, nível de ensino. Eu não sei, a gente roda as universidades aí e o CREA tem duas políticas interessantes com as universidades, que é o prêmio de TCCs, né, de trabalho de sim. conclusão de cursos, E já que você extensão conhece, hospitalares, e né? de extensão É, universitária que lançamos recentemente. Eu fico olhando esses trabalhos que são apresentados, eu estou falando mais de 500 trabalhos por ano. sim. Eu olho aquilo, meu Deus, me enchem os olhos de você falar, meu Deus, que trabalho fantástico que está sendo produzido dentro das universidades paranaenses. Ah, o ensino é ruim, não sei o quê, pessoal, eu olho e falo, mas não bate, né? É, não bate. Porque as nossas instituições de ensino são muito boas aqui no Paraná e produzem coisas fantásticas. É, Esse é um outro ponto que o CREA tem de projeto para trabalhar também, Carol, porque a academia tem que estar mais presente na sociedade, né?
E hoje está se invertendo. Quando você fala muito Sim. em extensão universitária, que foi uma mudança da legislação, inclusive, né, que obriga aí um percentual É 10%, até né, da carga considerável, horária. né? São 10% da carga horária de todo o curso de engenharia, por exemplo. Hoje você tem que dedicar à extensão. E a extensão, para quem não entende, é você trazer o problema da sociedade para dentro da universidade Dá uma solução. e dar uma solução. É, Isso não é é extensão. simples. É. Simples assim. E os projetos que a gente tem visto por aí são simplesmente sensacionais. Eu falo, vamos botar esse povo para trabalhar, vamos dar, Sim, sim. dar tempo, deixar pesquisar, né, deixar desenvolver coisas e construir. O trabalho que nós fazemos hoje com quase 20 mil estudantes dentro do programa CREA Júnior no CREA Paraná. Nós estamos trabalhando com esses jovens, o quê? Olha, jovens, vocês têm que entender que vocês não estão aqui se formando para ser o doutor, para ser o mestre em algo que não vai. Você tem que ser o profissional que vai trazer solução para a sociedade, né? Esse é o espírito da engenharia, né? Não é discutir o problema, mas trazer a Trazer as solução, né? soluções, né? Esse é o princípio todo das engenharias. E esse trabalho a gente tem feito muita intensidade junto a esses jovens, né? De trazer qualificação, a parte técnica, é claro, é a base de tudo, tem que ser, mas que eles não sejam só o técnico, É. o Ou bom catedrático, o estudante, bom né? estudante, É, né? que ele Que ele seja seja, um cidadão, né? sim. Um cidadão com aquele espírito que a gente vê nesses jovens de Açaí, né? É. Que querem construir algo melhor para a cidade, que querem ter uma Estão cidade num melhor. grupo, né, que já tem um Exato. legado, né, que tem uma sequência que pode ser feita, né? É. E aí você fala, mas de onde que o CREA tira isso? Ai, o artigo 1º da Lei 594 fala do caráter social das profissões. É Sim. o primeiro artigo da lei que cria as engenharias, né? Se você for ver, o primeiro artigo fala isso, né? Então é a nossa essência, é o nosso DNA. Porque você não resolve um problema por resolver, você resolve um problema para ele trazer uma qualidade, para ele trazer um benefício para alguém, né? Essa é a essência da Sim. engenharia. Eu queria te Diga perguntar, lá. aproveitando, né, esse gancho, qual é o investimento do CREA hoje, financeiro mesmo? Porque as pessoas têm que entender que existe também, né? Não é só vamos lá, vamos te Sim. apoiar. Não, existe fomento, existe Uhum. recurso. Como que ele é repassado para esses projetos? O que que o CREA tem investido ao longo, sei lá, 2025? O que que o CREA investiu de recursos para capacitação, projetos, cadernos e todos esses projetos que você comentou? Eu vou direto nas cifras, né? Vamos falar É. em investimentos aqui. O CREA ele tem uma grande parceria aqui com entidades de classe, né? Que são as nossas associações, sindicatos. No Paraná hoje são 105 que são vinculados diretamente ao CREA. Essas entidades, 105 entidades de classe, 118 instituições de ensino é o que nós temos hoje no Paraná. Nós falamos em 120 mil engenheiros agrônomos, Uhum. geocientistas, né, 120 mil profissionais, algo em torno de 30 mil empresas, e são 800, quase 900 cursos de engenharia em todas as modalidades, em todo o estado, que totalizam 140 títulos profissionais, né? Sim. Engenharia civil, engenharia de produção, e aí vai, eletricistas, mecânicos, e entre outros. Esse é o cenário. E o CREA Paraná hoje ele se constitui tem o seu conselho de administração, podemos dizer assim, que são os nossos conselheiros, né? Uhum. Então as entidades de classe, as instituições de ensino têm representantes que são 150 mais ou menos aqui no Paraná, que é o nosso conselho diretivo, é quem faz todo o direcionamento das ações do CREA em todo o estado e são profissionais de várias regiões, enfim, de várias titulações. Então, essas entidades de classe de ensino têm uma ligação muito forte com o CREA, tem uma ligação diretiva, uma direção de gestão, uma direção de encaminhamentos, né? Porque essa base é que define os nossos representantes ali, o nosso nível de direção Todo e esse legislativo. planejamento, né? Uhum. Então, esse direcionamento nos dá a possibilidade de ter essas parcerias com as entidades e com as instituições de ensino. Nós investimos esse ano, foram mais de 300 eventos técnicos, Carol, em 2025. Bastante. É bastante coisa, bastante coisa. O investimento é falando da ordem de 3 milhões e meio, 3 milhões e 800 mil reais, mais ou menos, é o que o CREA investiu
para capacitar aí mais de 15 mil, quase 20 mil profissionais durante o ano. E eu estou falando de cursos de toda a natureza que você Sim. possa imaginar, né? Todas as modalidades, né? Não é Todas só. as modalidades e todas as Também áreas, né? descentralizado, né? Não está assim nos grandes Exato. centros. Não está Não, Maringá, não, Londrina, Cascavel, não. Foz do Iguaçu, Pato Branco, não. Capilaridade absurda. Né? Dessas 105 entidades que eu falei, mais de 70 delas, né, em Ofereceram regiões curso, diferentes, né? Uhum. ofereceram cursos de capacitação. Então, assim, nós temos hoje, eu diria, no Paraná, o maior programa de capacitação de engenheiros e de estudantes de engenharia do Uhum. país, porque o CREA investe muito nisso. Eu vou puxar aqui um gancho com algo que nos preocupa, né, que é a questão do BIM, né, Sim, da modelagem, dessa nova forma de fazer projeto. E isso está instituído em lei, né? É, ao pé da letra, se não houver qualquer mudança até a é virada do verdade. ano, a A partir partir de do ano que vem, janeiro, só projeto em BIM. só projeto em BIM no estado do Federal, Paraná e no estado, é federal. isso mesmo. Então, isso quer dizer que o nosso servidor público municipal, que o CREA tem um programa também dedicado a ele, e talvez hoje o BIM seja o grande carro-chefe do que o CREA vai trabalhar para o ano que vem. Por quê? Porque a nossa preocupação, porque o engenheiro de prefeitura, Carol, você conhece tão bem quanto eu, é o super engenheiro. É. Ele tem que saber de tudo, fazer Ele tudo, tem que né? saber de Ah, tudo, eventualmente tem que ir lá pegar uma marreta, quebrar coisa e fazer é. projeto, e ele vai para lá e resolve coisa daqui e dali, e tem uma vida muito difícil. E como eu falo, né? É um profissional que não é bem remunerado. Infelizmente, hoje no Paraná não é, né? Nós vivemos políticas salariais baixas para um profissional que tem uma responsabilidade. Agora você imagina, você está dentro da academia, você Sim, conhece esse povo todo, né? O BIM, né? é. Você acha que o Estado está preparado? Pois é, não tá. Não está. Não, E às vezes o profissional vai entregar o projeto e o servidor lá não tem condições de não tem receber o condições de projeto, receber. desde ter um equipamento, de ter a licença e Uhum. também de saber operar, né, É, os diferentes softwares, né, porque o diferentes BIM são softwares. diferentes softwares, né, que ele teria que ter, né? Então, assim, é uma exigência, mas os próprios municípios não têm condições de Não ter tem nem o programa, às vezes. condições. Talvez nem consigam contratar, né? Né? Não tem nem o conhecimento para isso. É. E nós identificamos isso num grande trabalho que nós fizemos, Carol, em todos os municípios do Paraná. Fomos conhecer todos os departamentos de engenharia, fomos conhecer os engenheiros do município, independente da forma como eles são contratados, se ficar Sim. comissionado, terceirizado, trabalhando na prefeitura, vamos lá conhecer esses caras. E fizemos isso em todos os municípios do Paraná, todos. Então, nós temos uma comunicação, nós temos as ferramentas de chegar até esse profissional, que eventualmente sempre dá pancada na gente. É. Ah, porque o CREA não ajuda, o CREA não faz e tal. É. E você começa uma construção de, olha, então vamos fazer alguma coisa Então, juntos, né? vim te ajudar, né? Exatamente, né? Estamos abrindo as portas e abrindo um diálogo muito franco. E isso é importante dizer, porque chegam críticas, chegam, mas chegam elogios também. Então a gente está tentando construir algo junto com esse profissional tão importante para o desenvolvimento dos nossos municípios hoje, e que por muito tempo teve meio que distante Uhum. do CREA, distante. E eu digo para você, nós estamos falando em BIM aqui nos últimos 2 anos e meio. O CREA investiu só em capacitação em BIM mais de 2 milhões de reais, só em BIM. São quase 3 mil profissionais que foram capacitados em BIM de alguma forma, né? Que é um investimento considerável, né? E hoje nós estamos tentando direcionar um pouco desse esforço de capacitação para esse servidor público, porque agora, literalmente, não tem para onde fugir, né? Ou o município vai se adequar. Agora, o que a gente tem defendido muito aí com gestores públicos, com os próprios servidores públicos, o teu nível de exigência mudou. Você fazer projeto em CAD, você fazer projeto em prancheta, para você fazer um projeto em BIM, é uma mudança considerável. E é um caminho sem volta, né, Carol? Cá Sim. entre nós, né? Para Não, você ver um não vai projeto voltar mais atrás. modelado, ele não vai voltar Não. mais, né? Eu acho que a partir do momento que você virar essa chave, só que aí, quem que vai conduzir esse processo? O Estado tem uma iniciativa ou outra, pô, os profissionais estão ligados com a gente. Sim. Então, um segundo projeto gigante que nós vamos tocar para o ano que vem é esse. Nós queremos que o Paraná Seja seja uma referência, né? referência em projetos. Eu não estou falando em software, né? Porque o software é a ferramenta, né? Sim. Mas queremos ter aqui os melhores projetistas do Brasil. Estivemos ontem numa visita em uma empresa aqui em Londrina, Uhum. empresa de um colega nosso,
E o corpo técnico dele, ele apresentou 80 engenheiros, alguns arquitetos, todos eles trabalhando em modelagem de BIM. É, Eu falei, meu Deus, isso aqui é um sonho, né? é. É um sonho que a Os gente. melhores, né? Pô, eu brinquei com um deles, ela falou assim, nossa, esses projetos estão tudo em BIM aqui, me dá um autógrafo, né? Porque Aham. esse é um profissional diferenciado. Só que esse profissional diferenciado, ele tem que estar dentro do município lá. Nós É, temos que preparar esse servidor público e o CREA não vai medir esforço para fazer isso, cara. que Eu acho que bacana. todo o caminho nós vamos construir. A previsão de investimentos nosso para capacitação, qualificação dos engenheiros no ano que vem, beira aí quase 5 milhões de reais, 4 milhões e 600 mil reais. É o investimento que o CREA tem previsto para o ano que vem em capacitação, não só em BIM, né, mas o BIM deve ser um carro-chefe do nosso processo todo aí para o ano que vem. Nós queremos ter o melhor profissional do mundo. Eu acho que quando você vai para uma discussão salarial, igual, a prefeitura não paga o salário mínimo profissional, um salário injusto, não sei o quê, eu Sim, digo, olha, mas o poder público, eu preciso de um nível de qualificação diferenciada. sim. Isso é uma exigência hoje, não é um luxo, né? Só que o Esse profissional profissional é diferenciado, vai receber. tem que É receber isso mesmo. mais. Eu acho que é uma consequência que muitas vezes esse nosso servidor não enxerga isso ainda, né? É, Porque está sofrendo, a dor está muito presente no dia a dia dele, mas é uma tendência natural, porque ou você ajusta esse ponto, ou você não tem você não vai ter nem como apresentar projeto. nem como apresentar projeto. Daí você não capta E recurso e o hoje município você fica não para vai até o trás. governo, você não vai até Curitiba, não vai até É, Brasília e volta com cheque na mão. Isso não acontece não. mais. Acabou isso nesse país e isso não vai mudar. É. Vai voltar, nunca mais vai voltar aquela coisa de tipo, só o relacionamento era o suficiente. Não, você tem que ter Não. um projeto técnico, ele tem que estar adequado num orçamento, Um numa cultura orçamento. do município, em algo que realmente vai fazer sentido, né? Exato, E exato. assim, a gente às vezes escuta uma coisa que a gente não escutava antes no Brasil, né? O recurso volta para o governo federal porque não atingiu a quantidade de projetos. Uhum. Então, assim, uma coisa que a gente nunca escutava, mas se o município não se adequar com bons profissionais, esse recurso vai continuar voltando para o governo Exatamente. federal sem aplicação correta, né? E quantos municípios estão perdendo, né? Então, o E CREA tem feito isso, precisando, né? cara, Precisando, né? mas precisando muito. Nós andamos muito por esse estado aí, nós conhecemos muitos municípios e é difícil a vida de um gestor público, é difícil fazer gestão sem dinheiro, é É, difícil você ter a sensação de ser um cachorro que não mordeu o rabo, né? Porque você não tem para onde correr. Mas assim, como eu disse e repito aqui, o momento que nós vivemos no país, o momento que nós vivemos no estado do Paraná, especialmente, ele é diferenciado. Eu acho que é o momento de você investir em engenharia, uhum, investir em engenheiros. Carol, olha a China. A China está produzindo mais de 1 milhão de engenheiros por ano, é né? verdade. E a Lá, gente está com esse déficit de engenheiros, universidades, sobrando vaga. sobrando vaga. Vai Por faltar quê, né? engenheiro no Brasil. Vai faltar. Vai A gente faltar sempre engenheiro no fala isso, mas Brasil. ninguém Isso é um acredita, né? fato. Mas Isso é um já está fato. Vai faltando, né? faltar. Já está faltando, as construtoras já têm Uhum. brigado aí por bons profissionais e ele, né, vai de uma consultora para outra, tá? Porque realmente É. as universidades já não estão suprindo mais o que o mercado O precisa, né? meu filho se formou em engenharia Aham, civil, você sabe aham. disso, né? E ele está no quarto emprego dele depois que ele se formou. Olha, Porque ele foi tendo uma oportunidade melhor, ele está buscando, é, mas ele está fazendo BIM já há 3, 4 anos, porque lá eu falei, vai BIM, BIM, vai tudo tiver fazer. BIM, faça, É, faça, faça, e isso tem ajudado bastante ele. E é aquilo que você falou, está tendo uma procura muito grande por esse profissional diferenciado, né? sim, E é o que nós precisamos buscar para os nossos profissionais de uma qualificação melhor, se abracem com o CREA nesse processo, sejam os melhores engenheiros do mundo, né? Seja um engenheiro que traz soluções para o município. Acho que esse é o recado que a gente dá, né, para esse sim, engenheiro. E assim, que ninguém está sozinho, né, Carol? Nós é, estamos aqui, o CREA, as nossas associações, o trabalho que o Clube de Engenharia faz aqui em Londrina em sim. termos de qualificação profissional é extremamente fantástico. Você tem curso toda semana aqui durante o Sim, ano todo, é verdade. uma coisa espetacular, Eventos, né? né? Uhum, Eventos e essas entidades estão pulsando, né? é, E estão trazendo informação, trazendo os melhores profissionais nas suas respectivas áreas para cá, né? Para conhecer um pouco do know-how, trazer um pouco da experiência de fora também, que é bem importante. E a gente continua nesse trabalho aí.
de valorizar o nosso profissional a partir da sua técnica, né, da sua competência e que isso realmente seja transformador para o nosso estado, hein? Verdade. Eu acho que fica um grande recado seu, né? Que os profissionais aproveitem todos esses cursos, aproveitem as entidades, participem das associações nos seus municípios, entrem no site do CREA, entendam o que está acontecendo, todos os projetos, todos os cursos que são oferecidos lá também, né? Pelas plataformas do CREA, e todas as ações, né? E sejam realmente protagonistas no seu município, Exato. sejam protagonistas da sua profissão, né? Eu recebi um dado hoje dizendo que 80% do PIB do Paraná está nas nossas Nossa, modalidades de engenharia. Então, 80%. é muito recurso, né? Muito capital humano que pode ser aproveitado e transformar o nosso estado ainda melhor do que ele já é, a partir dessa descentralização de atividades, né? Trazendo os municípios de uma maneira, com uma visão mais, né, de futuro, de cidades inteligentes, de educação e melhorias em diferentes oportunidades. Eu queria te agradecer, foi muito bacana a nossa conversa aqui. Fique à vontade, sempre que você quiser, o convite está aberto para vir bater E, um papo com a gente. e a mensagem para encerrar aqui, a gente reclama bastante, né, da Aham, vida e de tudo mais, mas veja bem, você falou em ser protagonista, né, ser protagonista da cidade, protagonista da profissão, mas eu acho que o nosso profissional tem que ser protagonista da sua própria história. E nós estamos dando caminho para isso, caminho para você engenheiro, para você agrônomo, para você geocientista, trilhar um caminho diferente, trilhar um caminho de velhas soluções não resolvem novos problemas, né? E nós temos que criar um mundo novo, né? uhum, Transformador, um mundo da ciência, da tecnologia, das engenharias. Isso começa comigo, contigo, começa com é, você que está assistindo a gente aí, que é um engenheiro, né? Que de repente não está na profissão, mas tem muito campo e esse é, estado vai desenvolver muito, esse país vai se desenvolver muito e tem muita atividade para engenheiro nesse país, viu, Carol? verdade. Então preparem-se, né? Prepare-se para essa retomada Para do essa Brasil, né? retomada do país. Verdade. Muito obrigada pela sua participação Eu aqui que hoje. agradeço, obrigado, obrigado a todos aí pela audiência, pela paciência de ouvir tanta falação. É só um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, esse foi o Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. E aguardem os nossos próximos episódios.